Salve, salve pessoal! É uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de Sociologia. O tema de hoje, controle e desvio social. Vamos falar também de Michel Foucault, um importante intelectual para nós, para a gente estender um pouquinho esses dois conceitos. Vamos nessa? Vamos introduzir o tema então, né? O que nós vamos falar com essas duas palavrinhas, controle social e desvio social? Primeiro, precisamos fazer um estudo da origem das regras, né? Para onde nós vamos, nós estamos submetidos às regras, desde criança até a fase adulta, até a velhice e tudo mais. Ou seja, nós temos regras que são regras formalizadas, que estão escritas em leis e que nós teremos punições formalizadas caso a gente não cumpra, e nós temos as regras informais, que é conhecida também como aquilo que é concebido como moralidade. Ou seja, algumas formas de conduta que são aceitas pelas pessoas comuns, e caso eu não cumpra essas formas de conduta, eu vou ser, claro, julgado por esse olhar popular, né? Eu posso ser expulso de um grupinho, ou não expulso do grupinho, eu posso pertencer a esse grupinho, eu posso ter, né, construir as minhas relações sociais a partir disso. Querendo ou não, essas regras, elas fazem parte da sociedade e por isso então nós acabamos estudando elas. E o importante é que essas regras, nós querendo ou não também, elas acabam influenciando a nossa trajetória. Porque ninguém consegue ser aquilo que não se pode. Ou então você pode até conseguir ser, mas que você vai ter grandes obstáculos para ser, e isso acaba influenciando a sua forma de agir, a sua forma de interpretar o mundo, a sua forma de se relacionar com as pessoas. Então isso acaba influenciando comportamentos. Veja, quando a gente fala influenciando comportamentos, não significa que acaba determinando os comportamentos, mas acabam influenciando de uma forma bastante significativa. E como influencia, claro, esses seres humanos também têm uma reação a essa influência, tá? Bom, quando a gente fala de controle social, do que nós estamos falando propriamente, né? Nós estamos falando de técnicas e estratégias de uma sociedade ou um grupo para fazer cumprir os comportamentos considerados padrões. Ou seja, as regras nada mais são do que exigências de estratégias e técnicas para fazer você ter um comportamento pensado por alguém. Esse alguém pode estar dentro de um grupo social ou pode ser o conjunto todo da sociedade, tá? Então, essas regras têm como objetivo controlar, limitar essa sociedade, tá? Ou seja, conseguir dessa sociedade comportamentos que sejam estimáveis, que as pessoas podem saber como você vai reagir, e também de certa forma pode cercear, né, essas atitudes humanas para algo que você já espera. Então isso traz mais segurança à ordem de quem implementou a regra social. Quando a gente fala de desvio social, nós estamos falando de uma relação de transgressão a esse controle social, né? Ou seja, transgredir significa superar, significa sair fora desse padrão, tá? Então nós falamos em ações e comportamentos que fogem aos padrões dominantes. Essas ações são consideradas transgressões, e essas transgressões nem sempre são bem vistas, né? Então nós vamos ter aí, quando você transgride, quando você desvia, você pode ter sanções que são punições formalizadas, como prisão, por exemplo, e também você pode ter sanções informais, ou seja, você pode não conseguir um emprego, por exemplo, né? Então, nós também podemos falar de controle social informal ou controle social formal, né? Então, o que seria a Constituição no seu Código Civil, por exemplo, né? Não só o Código Civil, mas vamos pensar no Código Civil propriamente dito, porque diz das relações sociais ali. O Código Civil garante, né, uma série de comportamentos que a população pode ter e que estão dentro das expectativas dessa comunidade e que também estão dentro da expectativa de quem gere o Estado, tá? Bom, essas sanções que acontecem costumeiramente, porque nem todas as pessoas respeitam essas regras e às vezes também todas as pessoas de algum modo já transgrediram determinadas regras, né? Tem também
essas sanções um efeito dissuasivo. O que isso significa? Que é aquele lance do efeito pedagógico. Sabe como a punição ensina? Né? Beleza, não necessariamente a punição em si mesmo, mas pode haver um efeito no sentido de que o indivíduo que vê a sanção acontecendo com alguém, isso pode fazer ele a pensar duas vezes antes de cometer. Alguns estudiosos dizem que isso tem uma funcionalidade gigantesca, uma eficiência gigantesca. Outros sociólogos vão dizer que nem tanto, porque às vezes, né, esse efeito dissuasivo não assegura absolutamente nada, né, para que o indivíduo possa fazer ter determinados comportamentos transgressores, tá? E a pergunta é, bom, se eu estou falando de controle social, eu estou falando de padrão. A pergunta é, quem define esse padrão? Então esse padrão geralmente é definido por grupos sociais que conseguem ter poder dentro de uma sociedade, né? E esse poder que a gente fala é a atitude que um determinado grupo social tem de determinar comportamentos de outros grupos ou da sociedade. Então, quem define o padrão geralmente é quem está no controle de determinada instituição social. Tá? E obviamente que esse padrão é naturalizado como algo normal, ou inclusive até algo da natureza. Tá? Então, você vai perceber que determinados comportamentos vão ser considerados normais, mas a gente se esquece muitas vezes que esses comportamentos eles são frutos de desenvolvimento social, de construção social. Beleza? Bom, quando a gente fala de desvios sociais, esses sociólogos que estudam esses desvios, esses comportamentos desviantes, essas transgressões, eles acabam enquadrando pelo menos em três quadros aí esses desvios. Os desvios sociais em estatística, que é aquele que tem um desvio em excesso, né, que varia em excesso. O patológico, que é o doentio, né, que é um desvio social, mas que é o doentio, que a comunidade trata determinados comportamentos como normais, e às vezes nós temos alguma patologia dentro de um indivíduo que faz com que esse indivíduo não tenha esses comportamentos normais ou não consiga executar esses comportamentos considerados normais, tá? E o relativista, né, que seria esse comportamento nas falhas em obedecer. Tá? A gente precisa lembrar que também o desvio é criado pela própria sociedade. Tá? É criado pela própria sociedade, principalmente porque essa sociedade, às vezes, ela não consegue executar, né, todas essas regras padronizadas e, às vezes, até para sustentar determinados privilégios, cargos de comando, né, a obsessão é tão grande que os desvios, às vezes, passam a ser até naturalizados. Tá? E aí nós precisamos pensar também as formas com que as pessoas reagem a essa transgressão. Porque, por exemplo, quando você transgride a velocidade no trânsito, não necessariamente você tem grandes punições com relação a isso. Né? Então você andar a 120 por hora na Anhanguera, onde pode andar 100 por hora, né, na rodovia Anhanguera, que pode andar 100 por hora, muitas vezes isso não é visto como uma mal conduta, né, e tudo mais. Ao contrário, por exemplo, de você fumar dentro de um ambiente fechado. Né? Hoje, pelo menos, se você fizesse isso há 10, 20 anos atrás, não tinha problema nenhum. Mas hoje, por exemplo, né, você já é mal visto, muito mais do que dirigir, né, acima da velocidade. Ou então quando você mata alguém, né, você comete um homicídio, você é muito mais mal visto com relação a isso. Então vocês percebem como as pessoas reagem a essas transgressões. Né? É claro que as punições elas variam em grau, mas a reação que as pessoas têm a essa transgressão ela varia um pouco. Né? E também nós precisamos pensar nisso, ó, que nem todos são tratados da mesma maneira e nem todas as ações recebem o mesmo tratamento. Né? Então vamos pensar, todas as ações aí não recebem o mesmo tratamento, então nem toda transgressão é sinônimo de receber uma punição com as mesmas características, né, e observada pela população. Isso é um ponto, acabei de falar, né? Viajar em velocidade em excesso e também fumar em lugar fechado, é diferente, tá? Mas também nem todos são tratados da mesma maneira. Por quê? Porque tem determinados grupos sociais que como fica nessa dominação, né, como ela exerce um poder dominante, acaba sendo relativo aquilo que esse grupo social faz. Então, por exemplo, se esse cara, né,
faz isso e tá num grupo, ele é considerado um grupo dominante, às vezes a punição vai ser mais branda, né? Ou então a justiça não funciona por querer, sabe? E às vezes outras pessoas cometem, isso acaba sendo mais exemplar ainda, às vezes mais punitivo ainda, tá? E por fim também nem todos que são taxados de desviantes cometeram alguma transgressão, né? Então às vezes por conta de uma origem social, alguns indivíduos podem ser criminalizados a partir da moral pública, né? Pode ser taxados como transgressores, mas às vezes eles não cometeram absolutamente nada. Mas por conta, né, recorrente de estereótipos, de preconceito, eles vão ser taxados desse jeito, certo? Então só a gente comparar, né? Negros, pobres, né, a comunidade LGBT, como ela é vista nesse meio e como esses indicadores são mais intensos para essas comunidades, certo? E aí entra em cena então um intelectual importante que é o Michel Foucault, que ele dedicou a sua vida estudando o controle social numa obra muito importante que se chama Vigiar e Punir. Tá? O Michel Foucault é um pensador do século XX, né? E a pergunta que se faz aí para tentar responder no seu livro é por que as pessoas obedecem às regras. E ele vai estudar essa sociedade moderna e vai trazer para a gente que essa sociedade moderna existe um poder disciplinar, inclusive um poder disciplinar do nosso próprio corpo, né? Uma disciplina dos nossos corpos, das nossas vontades, das nossas ações, dos nossos comportamentos. E a gente percebe que o nosso corpo é dotado para ser um instrumento de produção, né? Então a gente vê que a gente tem um controle do tempo muito grande e isso acaba domesticando as nossas ações. Então toca o sinal, a gente sabe que a gente pode se levantar, a gente pode comer. É um determinado horário, então a gente deu uma importância muito grande para o horário, então eu posso fazer determinada coisa. Então a gente acaba domesticando o nosso corpo, deixando o nosso corpo mais dócil. E essa domesticação do corpo atende especificamente a uma produção econômica, né? Ou seja, essa produção econômica acontece, essa disciplina ela acontece, né? E essas rotinas diárias precisas, elas precisam acontecer para você ser um sujeito eficiente. Quantas vezes nós já não vimos isso, né? Se a gente não tiver hora para tudo, a gente não consegue ser eficiente. Então isso foi uma construção social criada que objetiva o controle social das pessoas, inclusive. Não há espaço para o ócio, não há espaço para você se pensar. E mesmo se houvesse, você às vezes até se sente mal por causa disso. Porque há uma disciplinarização do corpo, uma disciplinarização do comportamento, uma disciplinarização das nossas vontades, tá? E esse poder de funcionamento acontece com eficiência. E acontece com eficiência porque tem 3 forças básicas que alimentam isso especificamente, né? O primeiro é a força da observação hierárquica. Então, em qualquer lugar que a gente for, por exemplo, sobretudo nessas instituições sociais que foram citadas em cima aí, há toda uma arquitetura projetada para você conseguir entender qual é o seu lugar, qual é o lugar de quem manda, né? Vai numa empresa, por exemplo. Você consegue perceber isso. Sobretudo o desenvolvimento taylorista que aconteceu aí no começo do século XX, é muito claro isso. O segundo, o julgamento. Ou seja, você é punido caso não cumpra determinadas exigências, punido de forma pública, inclusive, às vezes. E você também é recompensado publicamente por isso. Ou seja, recompensar alguém que tem uma atitude legal é importante para a empresa, porque isso estimula as pessoas a terem determinados comportamentos também e disciplinarem os seus corpos para terem esse comportamento também. Então, a recompensa para comportamentos exemplares. E a última, o exame, né? E esse exame seria a avaliação do conhecimento requerido e você fica testando para ver se os seus funcionários ou os seus alunos, né, têm esse conhecimento requerido. E quando ele tem esse conhecimento requerido, que geralmente é o conhecimento da produção, né, você dá um diploma para ele. E esse diploma é visto como algo de status fora dessa sociedade. E esse diploma gera um poder por si só, que é o grande lance do poder saber. E aí, consequentemente, você domestica essa sociedade a ter essas práticas. Essas práticas recebem diplomas por isso. E essas pessoas diplomadas acabam sendo exemplos para outras que acabam também domesticando os seus corpos. E vira um cíclico, um sistema cíclico fechado que prioriza esses comportamentos sociais. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de controle e desvio social. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários.
curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu!